tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de Harry Potter, mais especificamente de Animais Fantásticos e Onde Habitam, que são os novos filmes de Harry Potter, que não necessariamente são do Harry Potter, mas são do universo da J.K. Rowling e do universo Harry Potter. Enfim, vai explicar direito daqui a pouco. E assim como eu fiz com Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, que por sinal vocês podem ver os links aqui nos cards ou na descrição, eu vou fazer minha opinião de Animais Fantásticos e Onde Habitam em duas partes, uma com spoilers e uma sem spoilers. Aqui eu vou dar uma ideia geral do que eu achei do filme, eu não vou revelar nada do que vai acontecer na trama, então se você ainda não assistiu Animais Fantásticos e Onde Habitam, não se preocupe, você pode ver esse vídeo tranquilo. E se você já viu o filme ou não se importa de saber o que vai acontecer, quer saber o que vai acontecer, você pode ver também o vídeo com spoilers, que deve sair em breve e vai estar linkado aqui na descrição assim que sair. Então vamos lá. Eu e muita gente do mundo, da gente que é mais ou menos da minha idade, um pouco mais velha, um pouco mais nova, é uma geração que cresceu com Harry Potter, cresceu enquanto os livros e os filmes ainda estavam sendo lançados. Os primeiros filmes e os primeiros livros começaram assim bem infantis, não infantil no sentido ruim, gente, infantil não é um xingamento, era infantil porque eram tramas mais infantis mesmo, eram tramas que não eram tão dark, era uma coisa mais mágica, bobo falar isso, né, mas era uma coisa que era mais assim, de você conhecer e de você se maravilhar. E a partir do final do Cálice de Fogo ali, a partir da Ordem da Fênix, a franquia pegou uma vibe mais dark, uma vibe mais séria e que pessoas podiam realmente morrer e coisas mais tensas aconteciam. E uma pessoa da minha idade, se ela assistir os primeiros filmes de Harry Potter agora, talvez ela não ache tão interessantes assim, exatamente porque é uma pegada mais infantil. Mas em Animais Fantásticos e Onde Habitam isso não acontece, porque o filme ele é um pouco mais parecido com os últimos filmes de Harry Potter. Isso também, lógico, ajuda muito que o diretor é o David Yates, que é o diretor de Harry Potter a partir da Ordem da Fênix. Ele dirigiu os 4 últimos filmes. E não é só isso de semelhança. Também tem que em Harry Potter e a Ordem da Fênix, o mundo bruxo tá meio se acostumando à ideia de que talvez Voldemort possa mesmo ter voltado. O pessoal da Ordem da Fênix já sabe que ele voltou, então o clima vai ficando mais tenso. E no caso de Animais Fantásticos e Onde Habitam, a história se passa em 1926, na cidade de Nova York. E o mundo bruxo inteiro tá com medo porque o Grindelwald, um dos maiores bruxos das trevas de todos os tempos, tá em ascensão. Ele tá começando aí a causar problemas que vão ser muito sérios depois. Isso não é spoiler, porque já foi mencionado várias vezes na franquia Harry Potter mesmo, que o Grindelwald foi um dos maiores bruxos das trevas, etc. E eu não vou entrar em detalhes específicos sobre como esse medo do Grindelwald se desenrola aí na trama, mas eu diria que Animais Fantásticos e Onde Habitam é menos um filme sobre animais fantásticos e mais um filme sobre a situação da comunidade mágica americana naquele momento. Os bruxos americanos, principalmente o MACUSA, que é tipo o Ministério da Magia, só que nos Estados Unidos, eles se preocupam muito em se manter em segredo. Eles não querem de jeito nenhum que os no-mages, que é como eles chamam os trouxas nos Estados Unidos, descubram a existência dos bruxos. E é claro que esses segredos são ameaçados quando chega em Nova York um cara inglês com uma maleta ali cheia de animais que podem escapar e causar caos pela cidade. Esse cara é o Newt Scamander, que é vivido pelo Eddie Redmayne. Se você é leitor da série Harry Potter, vai lembrar que uns anos atrás saíram 2 livrinhos bem pequenininhos sobre Harry Potter, que não eram sobre Harry Potter na verdade, mas que eram do universo Harry Potter, chamados Animais Fantásticos e Onde Habitam, que é o título do filme, e Quadribol através dos séculos. Esses 2 livros foram escritos pela J.K. Rowling, mas ela nem assinou na capa, porque eles são livros que eram feitos pra parecer que eles eram dentro do universo de Harry Potter. E o Animais Fantásticos e Onde Habitam é uma enciclopédia sobre animais fantásticos e onde habitam, escrita, sabe por quem? Pelo Newt Scamander, que no futuro, ou seja, nos dias atuais, se tornaria um dos maiores nomes da magizoologia, do estudo das criaturas mágicas. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Pesquisando dados sobre o filme, eu vi um texto de um jornalista que falou que eles vão transformar 128 páginas desse livrinho em 5 filmes. E isso ou é de uma desonestidade impressionante, ele tá só tentando trollar, ou é de uma ignorância porque o cara nem foi ver sobre o que era o livro. Porque o filme, apesar de ter o mesmo nome aí do livro, não é sobre o livro, não é uma adaptação do livro. É uma narrativa que mostra a vida do autor do livro. Vocês percebem a diferença? Eles não pegaram e adaptaram as páginas do livro pra uma história. O livro nem tem uma história, o livro é como se fosse uma enciclopédia. Tem lá as listagens lá dos animais, das espécies, e eles falam, esse animal pode ser encontrado em tal lugar, esse animal tem o poder tal. Isso não é adaptado diretamente pros filmes. O que é adaptado é a pesquisa do Newt, a vida dele antes e durante o período que ele escreveu o livro. Aí, se 5 filmes é demais ou não, você pode dizer o que você acha aí nos comentários. Mas no primeiro filme, o Newt Scamander é um cara relativamente jovem, ele ainda não escreveu o livro dele, e ele é um cara que ama as criaturas mágicas, mas as outras pessoas não são tão assim como ele. Nos Estados Unidos é proibido até você ter a posse delas, e elas são consideradas perigosas, e o Newt Scamander ele diz que não, elas não são perigosas, a gente é que tem que estudar e aprender a conviver com elas. E tem
várias cenas muito legais com esses animais fantásticos ao longo do filme. Muitas delas são pra alívio cômico, ou tem bastante ação, eu gostei bastante. Mas eu acho que o filme tentou muito se dividir entre tentar dar esse contexto histórico da paranoia de caça às bruxas, do Grindelwald, etc. e a parte dos animais fantásticos mesmo. É claro que os animais fantásticos estão no título do filme, então não dá pra você não ter cenas com eles. Mas ao mesmo tempo, as outras tramas ficam corridas demais porque tem muitas cenas com os animais fantásticos. E eu não sei muito bem como eu resolveria isso. Eu, Mikan, gostei muito das cenas dos animais fantásticos e eu não tiraria nenhuma. Mas teria que dar um jeito de desenvolver melhor as outras tramas também, na minha opinião. Animais Fantásticos é a estreia da J.K. Rowling como roteirista de cinema. E eu acho que ela foi muito bem pra uma primeira tentativa. O filme conseguiu me entreter bastante e eu fiquei muito feliz de voltar a esse mundo bruxo de novo. Porque, convenhamos, Harry Potter e a Criança Amaldiçoada não foi legal pra eu voltar pra esse mundo e eu fiquei com um gosto amargo na boca. Tanto que eu tava até tentando não ficar tão empolgada assim pra Animais Fantásticos, porque eu tava com medo de me decepcionar. Mas foi exatamente o contrário, eu não me decepcionei, eu gostei muito do filme. A impressão que eu tive nesse negócio que eu falei das tramas elas se desenvolverem, uma fica com muito tempo e as outras ficam meio corridas, é exatamente porque a J.K. Rowling tá começando como roteirista. Eu acho que tem a ver com isso. Porque em um livro você consegue desenvolver várias tramas ao mesmo tempo, você consegue dar um monte de detalhes e falar um monte de personagens e cada um deles segue a sua linhazinha assim, mas quem tá lendo não perde a noção do que tá acontecendo na trama principal. E a J.K. Rowling sempre fez isso muito bem em Harry Potter. Você tinha um campeonato de quadribol, aí tinha um personagem que ia ser importante na trama grande, na trama do Voldemort. E aí você tem um professor que, na verdade, tem a ver com a história dos pais do protagonista. Esse tipo de conexão entre as tramas, personagens que ligam as tramas, ela sempre fez muito bem nas histórias dela. E também tem a ver com esse filme. Tem muitas conexões entre os núcleos ali. E eu acho que, em geral, elas funcionam bem. Mas, realmente, pra mim, rolou esse desequilíbrio entre as cenas muito alívio cômico das criaturas e as cenas mais dark do contexto da paranoia, de caça às bruxas, etc. Pra mim, isso não foi lá grande problema, mas pode incomodar algumas pessoas. E eu espero que seja resolvido nos próximos filmes, né? E eu posso dizer uma coisa meio polêmica aqui? Talvez eu me arrependa disso depois. Eu ainda preciso rever o filme pra ter certeza do que eu achei. Mas, por enquanto, eu tô achando Animais Fantásticos e Onde Habitam melhor do que os outros filmes da franquia Harry Potter. E eu acho que isso se deve muito a você não ter um livro pra ficar preso na hora da adaptação. Pra mim, talvez tirando o terceiro filme, os filmes de Harry Potter nunca conseguiram se desprender muito dos livros e virar uma obra por eles mesmos, sabe? Às vezes tem muita coisa que não é explicada direito porque meio que eles estão adaptando as coisas da história, só que aí se você não lê o livro antes, fica tudo meio jogado. E eu tô olhando pra você, Harry Potter e o Cálice de Fogo, porque tudo é jogado nesse filme, eu detesto esse filme. Desculpa quem gosta. E Animais Fantásticos não tem essa prisão que é a obra original. Por mais que ele tenha ali o livro pra dizer como são os animais, ele não tem uma história muito fixa que eles precisem adaptar. Então eles tiveram muito mais liberdade pra criar os artifícios ali de roteiro do cinema. É claro que tem texto complementar no Pottermore, um monte de coisa de universo dos bruxos que você pode ler, mas eu não senti que nenhuma dessas coisas eram necessárias pra você entender o que estava acontecendo ali. Eu acho que o filme foi muito bem explicadinho dentro dele mesmo. E tem até as coisas que ele não explica muito a fundo, mas que você não precisa saber pra que você entenda o que tá acontecendo. Tipo, você não precisa saber todo o organograma do Macusa pra saber que ali é tipo o Ministério da Magia, sabe? Você entende o que tá acontecendo, você entende que tem uma hierarquia. E tem dois usos de personagem que eles fazem que eu achei bem legais, que são tipo forasteiros que servem pra situar quem não conhece muito do universo Harry Potter e chegou pra ver o filme assim, tô vendo o que tá passando no cinema, e também pra situar os fãs de Harry Potter que não sabem muito bem as diferenças aí entre os bruxos britânicos e os bruxos americanos. Quem mostra essa diferença dos bruxos britânicos pros americanos é o próprio Newt Scamander, que ele chega lá com todas as regras, chamando os trouxas de trouxas, sem saber que ele tá causando e pode dar muitos problemas pros americanos. A gente que é fã de Harry Potter sabe como as coisas acontecem com os bruxos da Inglaterra, mas nos Estados Unidos eles têm todas as regras mega diferentes, então é legal que o protagonista seja britânico porque a gente vai descobrindo junto com ele todas essas diferenças. E aí tem um outro personagem forasteiro que faz o público entender como funciona o mundo dos bruxos em geral. Porque em Harry Potter mesmo, por exemplo, a gente tinha o próprio Harry, que foi criado no mundo dos trouxas, e aí quando ele chega no mundo dos bruxos, no primeiro filme é tudo ele entendendo como funcionam as coisas, ele não sabe o que é esse artefato mágico, o que é o outro, as pessoas vão e explicam pra ele. Mas se simplesmente chegasse no filme e estivesse o Newt lá fazendo as magiazinhas e tal, quem nunca assistiu nada ia ficar meio confuso, talvez. Então tem esse personagem que é o Jacob, que é um Gnome-Mage que tá junto com o Newt ali nas aventuras dele e tá tentando entender o que é esse mundo dos bruxos, como assim lementes e tem coisas sendo levantadas e comida sendo feita automaticamente, como funciona isso. Ele é o olhar do público que nunca viu Harry Potter, ele funciona muito bem com isso e
lógico que ele acaba sendo um alívio cômico também. Mas ele é um personagem muito simpático, eu acho que a interação dele com o Newt ficou bem legal. Uma coisa que eu temia muito em Animais Fantásticos, ainda mais depois que eu soube que iam ser 5 filmes, é que eles fizessem aquele filme inicial de franquia, que é sempre aquela coisa que não responde nada, que só joga um monte de coisa e você não sabe o que vai acontecer depois. E é muito chato quando isso acontece num filme, sabe? Porque fica, ah, tá, e aí? Eu não assisti uma história. Eu assisti só o começo de uma história grande e aí? Vou ter que esperar 2 anos pra ver a próxima parte. E em Animais Fantásticos eu não senti que isso aconteceu. Eu acho que a trama, lógico, deixa muita coisa aberta pras continuações, mas a história em si, a história principal do filme, que é os animais que fugiram e blá blá blá, ela é bem fechadinha, eles conseguiram dar um final satisfatório. Se acabasse agora, eu espero que não, mas assim, suponho que cancelassem todos os outros filmes. Se ficasse só esse filme, eu acho que seria um filme legal de assistir de novo, sabe? Eu reveria esse filme. No geral, eu achei Animais Fantásticos Onde Habitam um filme muito divertido. Eu acho que as qualidades superam de longe os defeitos dele. É muito gostoso voltar a esse universo de Harry Potter depois de tanto tempo, e eu tô muito ansiosa pros próximos filmes já. Queria que fosse da manhã que já estreasse os próximos. Agora, se você quer saber o que eu achei de partes específicas da história, quer saber o que acontece, quer saber o que eu achei da atuação do Johnny Depp, que eu não comentei aqui porque eu acho que seria muito spoilerístico, você pode ver no meu vídeo de spoilers, que em breve estará linkado aqui na descrição também. Diz aí nos comentários se você gostou do filme, e se você gostou desse vídeo, por favor, curte aí, assina o canal, um beijo, até a próxima!